Boa noite, gente. Vamos começar aqui mais um curso, dessa vez um curso baseado em resolução de questões de prova. A gente vai resolver aqui as questões de prova aplicadas pela Sesgran-Rio nos últimos 4 anos. Provas de 2008 a 2011. E aí, nesse universo, a gente tem principalmente as provas do BNDES, todas elas nesse período, todo ano tendo prova. Provas da Petrobras, em alguns anos, como 2010, mais de uma prova por ano e sempre com perfis diferenciados. E provas de outros concursos, principalmente, a Sesgran-Rio faz muito concurso para a área de TI, de subsidiárias da Petrobras. E a gente vai resolver de todas essas provas dos últimos 4 anos, as questões sobre gestão de TI. Então a gente vai ver aqui questões sobre gerenciamento de projetos, PMBOK, sobre CMMI, sobre ITIL e sobre COBIT. Sendo que das questões sobre ITIL, muito embora agora o edital do BNDES traga implicitamente o comando de que vai ser cobrado o ITIL 3, como a gente não está restrito só a essa prova, a ideia é gravar um curso que seja útil também para vocês em outras provas que venham a realizar, a gente vai ver questões sobre ITIL 2 e ITIL 3. A gente vai ver as duas versões do ITIL aqui no curso. Então, sempre com essa abordagem voltada para os assuntos, para a abordagem da Sesgran-Rio nas provas desses últimos 4 anos. E a partir dessas questões, a partir da cobrança real da prova, a gente pontuando alguns aspectos da teoria, para que vocês possam entender um pouco melhor, em alguns aspectos, o porquê da resposta da questão ser a que a banca traz para a gente. Lembrando, quando a gente vê questões de prova, de vez em quando surgem aquelas questões que são praticamente impossíveis. Aquelas questões que depois que você está em casa, que você estuda, que vai lá, que vai correr atrás do material para saber de onde veio aquilo, beleza, você acha a resposta, você acha a explicação. Mas não adianta ficar enganando vocês, dizendo, não, a resposta é essa e a questão é fácil, é só estudar. É impossível a gente tentar garantir 100% de acerto. Impossível por quê? Porque sempre a gente vai ter aquelas questões que a banca coloca na prova para ou tentar fazer com que ninguém acerte, ninguém gabarite a prova inteira, ou simplesmente porque o cara da banca, o cara que elaborou aquela questão, surtou na hora e foi buscar lá o rodapé da página do livro que ele resolveu fazer uma questão ali em cima. É aquilo que utilidade prática é quase nenhuma, detalhes do detalhe que a gente normalmente não utiliza, e que a utilidade para medir o conhecimento do candidato também acaba sendo praticamente nula. Por quê? Porque são questões no nível de detalhe, no nível de dificuldade às vezes tão grande que vai medir o quê? Uma questão que 99,999% dos candidatos erram. Não vai medir muita coisa. No caso da Sesgran-Rio, no caso das bancas de múltipla escolha, acaba medindo a sorte ou a capacidade do candidato ali de tentar eliminar algumas questões óbvias e acertar entre duas alternativas a que de fato era a resposta da questão. Então por que eu digo isso? Porque a gente vai focar aqui a resolução das questões de prova, a gente vai passar por todas, sem nenhum filtro, sem nenhum mascaramento aí, não, essa questão é difícil, essa questão é diferente, ela não entra. Não, são todas as questões de prova sobre o assunto. Agora, de vez em quando vão surgir essas questões de exceção e aí o enfoque vai ser não tanto em qual é a resposta. Beleza, a gente explica qual é a resposta. Mas o enfoque é diferente. O enfoque para essas questões de exceção beleza, apareceu uma questão dessa na minha prova. Eu não faço ideia de qual é a resposta. É um nível de detalhe, um nível de profundidade muito além daquilo que seria razoável estudar. E aí? E aí a gente vai ver que, na maioria dos casos, ainda assim, dá para a gente chegar ou na resposta correta, ou muito próximo da resposta correta, usando algumas técnicas, usando o conhecimento, aquele conhecimento que aí sim a gente tem porque a gente estudou, porque é o conteúdo tipicamente cobrado nas provas. Então
Então essa diferenciação ela é fundamental e é para isso que serve principalmente um curso de exercícios. O curso de exercícios, a ideia não é que vocês aprendam com ele, né? Para aprender tem os cursos de teoria, para aprender tem aula presencial, tem aula online, tem o estudo. O principal enfoque de um curso de questões é como é que a banca se comporta. Que tipo de questão a gente pode esperar? Quais assuntos são mais cobrados, quais assuntos são menos cobrados? Quais são os detalhes que, ainda que sejam um pouco mais aprofundados, vale a pena revisar naqueles momentos ali de 1, 2 semanas antes da prova, em que a cabeça já está quente, não adianta tentar estudar conteúdo novo, mas vale a pena usar a nossa memória recente, né? Usar a capacidade que a gente tem de ler uma coisa hoje e daqui uma semana ter uma chance razoável de conseguir se lembrar mais ou menos daquilo que leu. Então, essa calibração do nosso estudo, né, da nossa preparação, até onde ir, até onde estudar, o que revisar na última semana, esse é o principal foco desse curso de resolução de questões. Lembrando que aqui, embora a gente esteja falando, num primeiro momento, da prova do BNDES, agora de 2011, é um curso que está sendo gravado pegando 4 anos de prova da CESGRAN Rio e tem aí uma amostragem muito boa de todas as questões de GTI. O que significa dizer, né, que por um bom tempo aí questões, provas CESGRAN Rio, a gente pode se basear nessa abordagem para poder ver como trabalhar em cima disso. Bom, vocês têm aí acesso ao material, né, a relação de questões, tem o gabarito, né, o gabarito oficial dessas questões, e em alguns casos com alterações de gabarito ou anulações que a banca fez, sendo que aqui e ali pode sim haver alguma divergência, porque às vezes a banca dá um gabarito, às vezes a banca dá uma resposta para a questão com a qual a gente não concorda, né, e né, o não concorda não é na base do eu acho que, né, eu não concordo porque de fato há uma teoria por trás que mostra que a resposta não deveria ser aquela. Né? Infelizmente, nem sempre as bancas seguem isso, infelizmente, nem sempre as bancas acatam recursos que são, teoricamente, óbvios, bem fundamentados, mas né, essa é a vida do concurso, né, e se é injusto, pelo menos é injusto para todo mundo. Bom, além desse material, né, as questões de prova e os gabaritos dessas questões, vocês recebem também o material teórico. Então, os slides, o material que é usado nos cursos teóricos presenciais, né, à distância, e que servem também de orientação, essa é a ideia, para que vocês saibam até que nível estudar. Então, duas fontes diferentes, né? A primeira, as questões de prova, efetivamente, como a banca cobra, qual é o nível de profundidade, em quais detalhes pegam mais, e no material teórico, a filtragem que a gente faz sempre, atualizada ao longo do tempo, para que vocês tenham nesse material teórico um resumo dos modelos de referência, um resumo do material oficial, e que traz ali aquilo que tipicamente é cobrado em 80% a 90% das questões de prova. Aquilo que vale a pena estudar, pensando em relação custo-benefício. Quer dizer que não vale a pena estudar os outros 10 ou 20%? Não vale a pena me preparar para o restante das 10 ou 20% das questões? A questão é simples, né? O volume de conteúdo, né? O tempo de estudo, o esforço que teria que ser gasto para poder tentar garantir 10% a mais das questões de prova, esse mesmo tempo aplicado em outras matérias rende uma quantidade muito maior de questões. Então, quando eu falo, né, estudem para se preparar conscientemente para responder 80% a 90% das questões, é porque além disso, né, só valeria a pena ir se você já tivesse estudado todo o conteúdo necessário para responder de 80% a 90% de questões de todas as matérias. Isso inclui todos os desdobramentos de conhecimentos específicos, então estamos falando de engenharia de software, banco de dados, segurança da informação, redes, conforme o caso, e mais direito administrativo, português, direito constitucional e tudo mais que cai nos concursos por aí. Então, para aqueles que já estão num nível avançado de estudo, pô, beleza, de repente vale a pena
correr atrás desses 10% a mais. Mas é uma questão basicamente de priorização, de estratégia de estudo. Então, por isso a gente vai focar aqui aquilo que traz o maior benefício mais rápido para a maioria de vocês. Vamos começar com o nosso primeiro assunto, que é gerenciamento de projetos. O gerenciamento de projetos, baseado no PMBOK, é ainda hoje o assunto mais cobrado em provas de concurso em termos de GTI. A gente tem visto um incremento aí nas questões sobre COBIT, sobre ITIL, né, sobre ITIL mais para o pessoal de infra, sobre COBIT, né, em todos os perfis, mas o PMBOK ainda é o campeão, ainda é a maior quantidade de questões. Com relação ao PMBOK, a gente tem uma situação tranquila, né, a gente está num momento estável aí do modelo. A última versão saiu em 2008, a nova versão só deve sair no final de 2012, então a gente tem um período, né, de relativa calmaria aí nos estudos em que a gente pode focar na versão atual, na 4ª edição do PMBOK. Com a observação, né, de que como a gente vai estar respondendo aqui todas as questões de prova 2008 a 2011, pode surgir aqui, provavelmente vai surgir questão que trate de algum aspecto que é peculiar da 3ª edição, da edição antiga do PMBOK, e quando isso acontecer eu alerto vocês só para a gente saber que, bom, a resposta é essa, considerando uma versão anterior do PMBOK, que não é mais a que vale para a gente.